Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nesta manhã abençoada, vim aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em Salmos, capítulo 37, versículos 24 e 25, que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado. O Senhor os sustém com a sua mão. Essa mensagem aqui vem falar sobre segurança que Deus nos dá, mesmo que venhamos a cair, pessoas boas que seguem os mandamentos de Deus, seguem os estatutos de não matar, roubar, destruir, não adulterar, não ser uma pessoa enganosa, ser uma pessoa verdadeira, falar somente a verdade, que nos dá segurança de mesmo que se venhamos a cair, Deus nos sustentará com a sua mão. Porém, a mensagem que eu venho trazer hoje, uma reflexão na verdade, é uma pergunta: o que fazer quando uma pessoa que você ama passa por uma tribulação? Porque aqui, essa leitura que eu acabei de ler, fala sobre que Deus nos protege, nos sustém, mesmo que estivemos ali numa prova, numa tribulação. Mas quando é uma pessoa que você ama, por exemplo, um filho, ou uma esposa, ou um marido, ou uma vozinha, ou um pai, uma mãe, o que fazer nesse momento? Como agir nesse momento? Porque eu acho que dói muito mais ver uma pessoa que você ama passar por uma tribulação do que você mesmo, né? Então, eu fui buscar uma resposta de Deus sobre isso, e o que devemos fazer nesse momento é consolar e se colocar a dispor de fazer o que for possível para ajudar aquela pessoa, seja em qual área for, seja na área financeira, na área da saúde, na área sentimental. O que devemos é consolar uns aos outros. Como assim? Primeiro, se for a questão financeira, se estiver ao seu alcance, você ajudar na questão financeira. Se for na área sentimental, você está ali para ouvir, para conversar. E se for na área da saúde, se colocar à disposição de ajudar, de levar um médico, de levar um remédio, de levar alguma coisa na cama. Mas o principal e o primordial nessa situação é orar a Deus, é clamar, orar, jejuar, fazer tudo aquilo que for possível e tiver ao seu dispor para você buscar a Deus, buscar uma intervenção divina, buscar um milagre, uma cura, e nisso nós temos total disponibilidade de fazer, onde quer que você esteja. Você pode tirar um tempo, colocar-se de joelho e orar a Deus pela vida daquela pessoa, né? Então, o que devemos fazer nesse momento é buscar a Deus, pedir intervenção, pedir cuidado, porque a palavra diz que Ele cuida de nós. Então, se Ele cuida de nós, através da nossa oração, Ele cuida daquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Agora, mas por que ela sempre vão querer achar uma resposta ou um culpado? Por que aquela pessoa está passando pelaquela tribulação? Tem coisas que são propósito de Deus, que às vezes é como o ferro no fogo, precisa ser amoldado, ele precisa passar pelo fogo. Então a gente não sabe os propósitos de Deus. Tem certas perguntas que a gente vai ficar sem resposta, pelo menos por um tempo. E lá na frente, Deus tirará todas as nossas dúvidas e a gente entenderá o que está acontecendo. Mas em momento nenhum devemos nos desesperar. Não podemos nos desesperar, porque se a pessoa está passando uma tribulação e a gente fica desesperado, certamente a gente não vai saber como agir. Então, primeiramente, devemos confiar em Deus, orar a Deus, pedir para que Ele tome cuidado daquela pessoa, aquela pessoa que está passando por um momento difícil. Então, o que eu trago nessa manhã, gente, é que é difícil quando a pessoa que você ama passa por um momento difícil, né? Você vê ali, eu ainda não sou pai, mas
Eu tenho certeza que quando uma mãe ou um pai vê um filho doente ali, deve doer muito no coração daquela pessoa. Ela deve querer ali que aquela enfermidade venha para ele, mas porque seu filho não sofra. Assim é Deus. Deus, ele não quer que nenhum de nós soframos aqui, né? Quer que vivamos uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de santidade. Porém, os processos, as aflições, elas virão, né? E devemos buscar a Deus. E se a gente está buscando Deus, busque mais ainda. Porque a palavra de Deus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se Deus venceu, Ele está dizendo que podemos vencer também. Mas para vencer, temos que estar alicerçados na palavra de Deus e buscar Ele constantemente. Vigiar e orar. Temos que orar mais, vigiar mais. O mundo está trazendo distrações, dispersões. Estamos muito distraídos com celular, com Netflix, com essas coisas todas. E às vezes a gente não tem tempo para orar. Ou vamos orar quando vamos dormir, uns 2 minutinhos, enquanto a gente passa o dia todo em dispersões, como eu falei aí, celular, internet. Então, gente, nós estamos passando por um momento difícil, um momento com os sinais estão claros que Jesus está voltando. E para vencermos, precisamos estar vigilantes, em oração constante e ligados nas coisas, né, que Deus tem nos mostrado a cada dia. Tá? Então, que através desse vídeo, vamos buscar orar mais, ler mais, ao invés de ficar horas e horas no celular ou na Netflix. Fica horas e horas lendo a Bíblia para você ser alimentado da palavra de Deus, para você ser perseverante na batalha que é esse mundo. Mas a palavra de Deus diz também que em Cristo somos mais que vencedores. Então eu creio na vitória, eu creio no poder da oração. Eu creio que quem estiver passando tribulação nesse momento, creio que Deus, Ele é poderoso para lhe dar a vitória. E se estamos passando num processo de tribulação, vamos buscar cada vez mais Deus para entendermos o porquê disso. Às vezes é uma prova para que você seja lapidado, né? Para que possamos lá na frente glorificar a Deus por tudo que passamos, sem murmuração, sem reclamação, porque às vezes é onde Deus está, porque está na igreja o tempo todo, não sei o que, e aí está passando por isso aí, cadê seu Deus? Deus, ele está presente em todo momento, mas muitas vezes colocamos ele no cantinho da cabeceira da cama ou na estante e ficamos ligados em coisas desse mundo, como as redes sociais, tudo mais. Então, irmão, eu tenho pedido a Deus força para me sustentar, para me continuar nas coisas que Deus tem me designado a fazer. Obras muito espinhosas, difíceis de estar na rua orando pelas pessoas drogadas, alcoolizadas. Então, às vezes, por fazer, por amor à obra de Deus, o inimigo ele vai ficar, né, injuriado com isso e vai querer atacar, às vezes, os lados mais frágeis, que é a sua família. Mas eu creio em nome de Jesus que nada prosperará contra mim e a minha família. E assim eu encerro esse vídeo e agradeço por tudo que Deus tem feito na minha vida e louvo o nome de Deus por tudo, né, e por todos que estão ao meu redor, que estão ao meu lado. Se eu estou aqui hoje é porque Deus me libertou do alcoolismo, da prostituição, de uma doença terrível que foi o câncer. Se eu estou aqui é porque Deus me deu a vitória. Então, como Deus esteve na minha tribulação, Ele estará na sua tribulação também. Ele dará a vitória, basta você ter fé. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.